Um gigante em crise, um técnico renomado sob uma pressão, assim, absurda, um estádio que deveria ser uma fortaleza e que, de repente, vira palco de protesto. Exato. Então, hoje, a gente vai mergulhar fundo na situação do Tite no Cruzeiro. E a gente vai usar como guia um artigo da ESPN que não só cobre a derrota para o Coritiba. Que já foi bem dolorosa. Pois é, mas o mais importante é que o artigo disseca a coletiva de imprensa do treinador depois do jogo. A nossa missão aqui é entender o que essa crise, concentrada em 90 minutos e uma entrevista, o que ela nos diz sobre liderança, poder e a cultura implacável do futebol brasileiro. É um caso de estudo perfeito. Porque isso vai muito além do resultado em si. Com certeza. É sobre como um líder, um dos mais vitoriosos do país, reage quando o barco está afundando e todos os olhos estão, em cima dele. E todos os elementos clássicos estão ali. Todos. A torcida furiosa, os jogadores acuados e, como a gente vai ver, a chegada de uma nova figura de poder, o dono do clube, no momento super crítico. Sim. As palavras do Tite nessa situação são como um mapa, sabe? Um mapa para entender a mentalidade dele e a pressão que ele está enfrentando. Ok. Então, para a gente entender a dimensão desse incêndio, a gente tem que voltar para o momento em que o fogo começou de verdade. O apito final. O apito final no Mineirão. O placar. Cruzeiro 1, Coritiba 2. Isso por si só já é ruim. Já é péssimo. Mas a forma como aconteceu é que joga sal na ferida. O time sai na frente. Gol do Matheus Pereira. O cenário ideal, não é? Exato. Em casa, precisando de paz, abrir o placar deveria ser o começo do alívio. Deveria. Em um time com a confiança em dia, abrir o placar em casa é meio caminho andado. Você controla um jogo, a torcida vem junto. Mas não foi o que aconteceu. Não foi. Para um time na situação do Cruzeiro, essa vantagem parece ter virado um peso. A tranquilidade não durou quase nada. E aí vem a virada. O Coritiba empata e no segundo tempo vem a virada com um golaço do Breno Lopes. O artigo até descreve como uma pintura. E esse detalhe é importante. Por quê? Porque não foi um gol de sorte, um desvio. Foi um ato de qualidade do adversário que expôs toda a fragilidade do Cruzeiro naquele momento. E essa virada em casa tem um efeito que é devastador. Totalmente. A consequência imediata é a lanterna do campeonato, 0 pontos. E pro Tite, a estatística que o artigo traz é brutal. Qual era mesmo? É quase inacreditável. É muito baixo. E aí vem a reação óbvia das arquibancadas. Vaias. Uma chuva de vaias. A minha pergunta é, como se chega nesse ponto tão rápido? Parece que o time desmoronou em pouquíssimo tempo. Olha, o que é fascinante do ponto de vista da análise é que não é um fator só, é uma combinação. A tempestade perfeita. É a tempestade perfeita. Perder em casa é péssimo. Perder de virada depois de estar ganhando é um golpe na moral. Sim. E perder por um adversário que, na teoria, briga pelas mesmas coisas na parte de baixo da tabela, transforma a crise técnica numa crise de identidade. E o Mineirão? O Mineirão, que era para ser o porto seguro, vira o epicentro do protesto. Isso significa a quebra do pacto mais importante do futebol, a confiança entre time e torcida. E essa palavra lanterna tem um peso simbólico muito forte, né? Gigante. Para um clube como o Cruzeiro, com a história que tem, ser o último colocado não é só uma questão matemática. Não, de forma alguma. É uma humilhação. É um atestado público de fracasso. E é nesse cenário de terra arrasada que o Tite senta na cadeira da coletiva de imprensa. Com todas as câmeras apontadas para ele. É o momento de maior vulnerabilidade de um treinador. E é aí que ele faz uma escolha de discurso muito, muito pensada. A frase central que o artigo destaca é: a responsabilidade é grande, a do técnico é a maior de todas, ela é cultural e verdadeira, a culpa maior é do técnico sim. Sabe, quando eu vi essa fala pela primeira vez, minha reação inicial foi de que era um discurso meio de manual, quase protocolar. Sim, aquele roteiro padrão. Exato, o roteiro do técnico que está na berlinda e precisa dizer alguma coisa. Mas revendo a forma, a escolha das palavras, ele parece estar fazendo algo a mais ali. Você teve essa mesma impressão? Tive. E acho que o pulo do gato está numa distinção sutil que ele faz, que o artigo toca de leve, mas que a gente pode aprofundar. Qual? Ele fala de responsabilidade, não exatamente de culpa. Pode parecer só semântica, mas não é. Culpa tem uma carga moral, sabe? De erro, de julgamento. Entendi. Responsabilidade é sobre função, sobre o cargo. Ele não está dizendo, eu sou um péssimo técnico e errei em tudo. Ele está dizendo, a cadeira que eu ocupo exige que o peso final caia sobre mim. É uma blindagem calculada. Uma blindagem dos jogadores, você diz. Ele está construindo um escudo humano ali. Exatamente. É a tática do para-raios. Ele está publicamente dizendo para a imprensa, para a torcida,
Querem um alvo? O alvo sou eu. Deixem os jogadores em paz para que eles possam trabalhar. Isso é clássico da gestão de crise. É clássico, mas o Tite eleva a um outro nível quando ele diz que essa responsabilidade é cultural e verdadeira. Essa parte me pegou muito. Cultural e verdadeira parece quase um fatalismo, sabe? Sim, é isso. Ele não tá só aceitando a regra do jogo, ele tá dizendo que a regra, de certa forma, é justa. E o que isso significa na prática? É aí que a genialidade e o perigo da estratégia dele se encontram. Ao dizer que é cultural, ele tá reconhecendo a lógica do futebol brasileiro. A corda sempre arrebenta pro lado do técnico. Sempre. É a peça mais fácil de trocar para sinalizar mudança. Mas quando ele adiciona que essa cultura é verdadeira, ele meio que se desarma. Ele não luta contra o sistema, ele se entrega a ele. É como se ele dissesse, eu sei como isso aqui funciona, podem vir. Mas essa estratégia de seu para-raios, ela tem um prazo de validade, não? Com certeza. Ela funciona para estancar a sangria por talvez 2 rodadas. Se os resultados não aparecerem imediatamente, essa responsabilidade que ele chamou para si vira uma confissão de culpa. Exato. Ele basicamente ligou um cronômetro para a própria demissão. Perfeito, ele comprou tempo, mas comprou tempo com juros altíssimos. Se o time não responder em campo nos próximos jogos, o discurso dele vai ser usado contra ele. A diretoria vai poder dizer, bom, o próprio técnico admitiu que a responsabilidade maior era dele, e como as coisas não mudaram, ele aposta tudo na capacidade de unir o grupo a partir desse gesto. Ele está tentando transformar uma maior crise da passagem dele num momento de fundação de um pacto interno. É uma aposta de risco elevadíssimo. Muito alto. E enquanto ele faz esse jogo de xadrez verbal na sala de imprensa, algo muito mais direto e talvez mais impactante está acontecendo a poucos metros dali. Sim, o artigo revela isso. O Pedro Lourenço, o novo dono da SAF do Cruzeiro, desceu para o vestiário logo após o jogo para falar com os jogadores. Isso, para mim, muda a dinâmica toda. Muda completamente. O vestiário é o santuário do futebol. É o único lugar onde os jogadores e a comissão técnica podem ser 100% eles mesmos. Sem as câmeras, sem a torcida. É um espaço sagrado. A presença do dono, do chefe maior, nesse espaço, e logo depois de uma derrota humilhante como essa, é uma quebra de protocolo gigantesca. É um sinal de que a crise subiu de nível. Deixou de ser uma crise de campo. E virou uma crise institucional. O Tite é questionado sobre isso e a resposta dele é muito, muito interessante. Ele confirma, diz, nós conversamos sim, mas logo emenda com a frase que é uma defesa de território. Qual frase? Tem certas coisas que são de vestiário é sagrado. O que ele está dizendo ali nas entrelinhas... Ele está tentando retomar o controle da narrativa. Por um lado, ele não pode desmentir ou confrontar o chefe publicamente. Seria um suicídio profissional. Claro. Mas, por outro, ao usar a palavra sagrado, ele está mandando um recado para fora. O que aconteceu aqui dentro, morre aqui dentro. A hierarquia do dia a dia ainda é minha. É uma tentativa sutil de reafirmar sua autoridade no único espaço que lhe resta. É quase o dono pode até entrar, mas o líder aqui dentro ainda sou eu. Exatamente isso. Mas a gente pode especular, né? Sobre o teor dessa conversa. A presença do Pedro Lourenço ali foi um gesto de apoio? Um estamos juntos nessa? Ou foi um ultimato, uma cobrança dura? Provavelmente um pouco das duas coisas. O gesto de descer ao vestiário pode ser visto como apoio. Eu estou aqui, de corpo presente na dificuldade. Mostrando a cara. Exato. Mas o momento em que isso acontece envia outra mensagem. É um recado claro de que a paciência acabou. A presença física do dono, olhando no olho dos jogadores e do técnico no momento de fragilidade máxima, é uma forma de dizer: eu estou vendo tudo, o investimento foi alto e as coisas precisam mudar para ontem. É uma pressão que o Tite não controla. Não controla de jeito nenhum. É uma dinâmica de poder fascinante essa. Você tem o poder do capital, o dono, invadindo o espaço do poder técnico, o treinador, e os jogadores ficam no meio desse sanduíche de pressão. Uhum. Isso nos leva então para o futuro imediato. O que tudo isso significa para o que vem pela frente? O artigo lista os próximos jogos. Clássico contra o América MG e depois Mirassol e URT. Uma sequência duríssima. Isso deixou de ser uma sequência de jogos e virou uma série de finais. Deixou de ser futebol e virou um referendo. Cada um desses jogos agora é um teste para uma faceta diferente dessa crise. Começando pelo clássico. O clássico contra o América não é sobre 3 pontos, é sobre orgulho. É sobre mostrar para a cidade e para a própria torcida que o time não está morto. Perder um clássico nesse contexto seria catastrófico. E depois o Mirassol, fora de casa pelo Brasileirão? Esse talvez seja o jogo mais traiçoeiro, porque não tem a desculpa da pressão do Mineirão.
Exatamente. O jogo contra o Mirassol é o teste da verdade. É ali que o discurso do Tite de proteger o grupo vai ser colocado à prova de fogo. Como assim? Se o time for apático, desorganizado e perder de novo, a tese de que o problema é só pressão da torcida cai por terra. E a responsabilidade que o Tite assumiu se torna um fardo insustentável. E por fim, ao RT. E por fim, o jogo contra o RT pelo estadual vira uma obrigação. Não basta vencer. Tem que vencer bem, convencer. Qualquer tropeço ali seria o fundo do poço. Então, recapitulando a nossa análise. A gente sai de uma derrota que é muito mais do que uma derrota. É um catalisador que acelera a crise, racha a relação com a torcida e coloca todo mundo sob alerta máximo. Sim. A gente tem um técnico que, em vez de se esconder, vai para o centro do palco e assume a responsabilidade de uma forma quase sacrificial. Uhum. E como pano de fundo, a nova realidade do futebol empresa, com o dono do clube intervindo diretamente no espaço sagrado do time. A situação do Cruzeiro é um retrato perfeito das tensões do futebol brasileiro hoje. Um microcosmo perfeito. É um microcosmo perfeito. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir, sabe? Um pensamento final. Qual seria? A grande questão que paira no ar é essa aposta do Tite de se colocar como um escudo humano na esperança de forjar a união do grupo pela diversidade. Será vista no futuro como ato de liderança que iniciou uma virada histórica? Ou, na cultura imediatista do nosso futebol, que ele mesmo chamou de verdadeira, esse gesto nobre foi apenas o discurso que antecedeu a queda. A prova final de que a responsabilidade que ele corajosamente chamou para si, no fim, sempre acaba sendo paga por uma única pessoa. E a resposta? A resposta, infelizmente, para ele não depende mais de palavras, mas exclusivamente dos resultados que virão ou não nos próximos dias.